de agradecer à família Pérez. Na verdade, nós muitas vezes fazemos shiurim, Yemei-Yun, nós chamamos isso em hebraico, né? Dias de entrar num assunto mais a fundo. A gente faz isso em Sukkot, Shana Rabbah, talvez já fizemos isso em Aseret Yemei Teshuvah, mas é a primeira vez que nós fazemos isso Erev Pesach, fazer um Yom-Yun. Apesar de achar não ter aqui 3 shiurim e um shiur especial também, um shiur pequeno especial. Sobre Pesach, sobre a Haggadah de Pesach. E eu queria do fundo do coração agradecer a família Pérez por abrir a casa. Peguei ela a comida tá boa também, Natan, valeu. E obrigado, Hashem, que esses shiurim tragam brachot, tragam atzlachah. Amém. Certo? Parnassá Tová, coisas boas, nada dos filhos, Bezrat Hashem. Amém. A família Pérez, e que se espalhe a deles para todos nós, Bezrat Hashem. Amém. E como consta em Hazal, Benissan Nigalu, Benissan Atidim Nigael, o mês de Nissan foi a primeira redenção do povo de Israel. E Bezrat Hashem, a redenção que nós tanto esperamos, também vai acontecer no mês de Nissan. Amém. Que seja em breve em nossos dias. Eu queria falar um pouco da Haggadah. Na verdade, todos os shurim aqui mais ou menos vão ser em torno da Haggadah de Pesach. A Haggadah de Pesach é uma obra que todo mundo conhece, todos os Yudim conhecem. Os Yudim sentam em volta da mesa de Pesach para contar a Haggadah. Famílias se juntam e fazem o Leila Seder, a noite do Seder, e contam a Haggadah e transmitem a mensagem, a história da saída do Egito de pai, mãe para os seus filhos. E realmente a Haggadah de Pesach, ela tem dentro dela o conceito do Hinuch, da educação. Como consta na própria Haggadah, Keneged Arba Banim Dibra Torah, a Haggadah nos fala que a Torá, quando ela fala sobre contar a saída do Egito, na verdade ela, Keneged Arba Banim, ela fala sobre 4 filhos. Tem 4 tipos diferentes de filhos que para eles a Torá se dirige passando a história da saída do Egito. E durante o povo de Israel, Shvatim, nós temos 12 tribos. E Baruch Hashem, nós somos unidos, mas cada um tem os seus costumes. Sfaradim fazem o famoso Misharotam, Ashkenazim tem os costumes deles, costumes distintos em Pesach. Esse come isso, aquele não come aquilo, e o outro Dafka come isso. Cada um com o seu Leila Seder especial. Mas em volta de todo o Leila Seder, de todos os filhos, né, os 4 filhos, os 4 tipos diferentes de filhos, nós passamos a mesma mensagem, a mensagem da emuná, da fé em Deus, que Hashem tirou o povo de Israel do Egito. Eu queria hoje dar um shiur sobre os 4 filhos, Chacham, Rasha, Tam, Sheino Yodea Lishor. Falar sobre os 4 filhos e tentar descobrir como esses filhos aparecem na Torá, e como eles aparecem na Haggadah. Eu trouxe aí uma folhinha para quem quiser, a gente pode acompanhar. E vamos ver como é que a Torá apresenta cada um desses filhos e como a Haggadah apresenta eles. Então, em primeiro lugar, só por curiosidade, a gente tem que saber o seguinte. A ordem dos filhos na Torá não é a mesma ordem dos filhos na Haggadah. Certo? A nossa Torá ela é composta por Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, certo? Começando em Bereshit até Devarim, os 5 livros da Torá, Hamishah Kumshei Torá. E, por exemplo, a história do Chacham, a pergunta do Chacham, que é o primeiro filho na Torá, aparece só em Sefer Devarim, que é o último na Torá. Na Torá o Chacham ele vem por último. Então na Haggadah nós temos o Chacham, depois nós temos o Rasha, Tam, Sheino Yodea Lishor. E na Haggadah nós temos Davka o primeiro, que é o Rasha, depois nós temos o Tam, nós temos primeiro o Rasha, depois temos o Sheino Yodea Lishor, depois temos o Tam e só por último o Chacham. Então a ordem da Torá, não vamos entrar o porquê essa ordem, mas com certeza quando a Haggadah foi escrita, então eles colocaram o Chacham em primeiro porque o Chacham é o filho especial, é o melhor talvez de todos os filhos. Que o diálogo com ele é mais fácil, dá para fluir mais. Então ele aparece em primeiro na Haggadah. Logo depois vem o Rasha justamente para falar da Nigudiut, né? O oposto. Quem é o oposto do Chacham? É o Rasha. Não é Tzadik e Rasha,
Isso aqui é uma pergunta que eu vou deixar em aberto. É Chacham e Rasha, certo? Na verdade, o oposto de Rasha, perverso, é Tzadik, que é Tzadik. Não tem tradução para Tzadik. Chacham é Tipesh. Só que aqui nós temos o Chacham de um lado e o oposto dele é o Rasha. Então, a Agadá, ela traz em primeiro o Chacham, que é o filho que é mais fácil de cuidar, e depois traz o oposto, que é o Rasha, diferente da Torá, que começa com o Shein no Yodei Alishot, e depois os últimos dois Tam e Shein no Yodei Alishot. Mas eu não vou entrar na ordem, eu queria assim entrar em cada um dos filhos, estudar um pouquinho sobre cada um deles, e Bezrat Hashem tentar entender qual que é a mensagem por detrás desses 4 filhos que a Torá fala sobre eles. Então vamos ver qual que é, como aparece o Chacham na Torá e como ele aparece na Agadá. Então eu vou ler para vocês, quem tem folha pode acompanhar. Sefer Dvarim Perek Vav. Ki shalcha bincha machar lemor. Quando o seu filho perguntar para você amanhã, ele vai te perguntar o seguinte: Ma edot, da hukim, da mishpatim, o que são essas leis que Deus nos ordenou? Ve'amarta bincha. Você vai responder para esse seu filho que é o Chacham. Como eu sei que ele é Chacham? Porque ele fala de vários tipos de mitzvot. Ele entende que existem mitzvot que são eidot, que elas vêm testemunhar algo. Existem mitzvot que são mishpatim, são mitzvot lógicas. Existem mitzvot que elas são hukim, são mitzvot que a gente não entende o motivo delas. É um ben chacham, é alguém que está por dentro, ele está estudando, ele sabe do assunto. E aí a resposta para ele é a famosa resposta: Ve'amarta lebincha. Você vai falar para o seu filho: Avadim ainu lefará b'mitzrayim. Nós fomos avadim, nós fomos escravos para a Bará do Egito. Veiotzei Hashem yad chazakah, Hashem nos tirou com uma mão forte. Vaiter Hashem otot umoftim gdolim. Deus fez milagres grandes, maravilhas na terra do Egito, certo? Veiotaru otzim misham, Deus nos tirou de lá, tornando no Pasuk Kav Gimel, para trazer a gente para a terra de Israel, para dar para a gente a Torá. Ou seja, conta mais ou menos em resumo a história da saída do Egito. Agora vamos ver como aparece o Chacham na Agadá. Então a pergunta é a mesma. Chacham Omer, qual é a pergunta do Chacham, assim traz a Agadá? Ma ha'edot ve'achukim ve'mishpatim, a mesma pergunta da Torá, quais são essas leis, todos os tipos de leis? Ve'afatah emodlo, o que você vai responder para ele? Você vai responder para ele: Ein maftirin achar ha'pesach ha'afikoman. Você vai responder para o Chacham uma alahá. Qual que é a alahá? Uma alahá, olha, depois de comer o Korban Pesach, não pode comer sobremesa, não pode comer mais nada. Ein maftirin achar ha'pesach ha'afikoman. O que significa isso? É uma alahá, que ela existe em Korban Pesach e nós fazemos uma lembrança dessa alahá até hoje. Depois que você come um Korban Pesach, você comeu de noite, na noite do Seder, na época do Beit HaMikdash, a carne do Korban Pesach, você não pode comer um soufflé de chocolate. Você não pode comer um pudim de coco. Você tem que ir dormir e o gosto do Korban Pesach tem que ficar na sua boca. Você tem que manter esse gosto na sua boca. E nós cumprimos essa alahá, zeker dela, né? Uma lembrança dela até hoje. Nós não temos o Korban Pesach, infelizmente, hoje no nosso Seder, mas nós temos o Afikoman. O que é o Afikoman? É a matzá que a gente come lá no fim do Seder, depois que a gente já está com o cinto da calça aberto, certo? Já comemos bastante, aí tem aquele kazaita ainda que aparece lá no fim do Seder, o Afikoman. Depois de comer o Afikoman, você não pode comer mais nada. Só pode beber água, tá certo que ainda tem 2 copos de vinho para ajudar a situação, certo? Depois do Afikoman, mas você não pode comer mais nada, só beber água. Quer tomar um chá com um bolinho depois do Leila Seder? Não. Proibido. Proibido. Para manter o gosto do Afikoman na sua boca até o amanhecer. Agora, na Torá, quando o Chacham pergunta a pergunta dele, Maha'edot ve'achukim, quais são essas leis diferentes que a gente está fazendo hoje? Você conta para ele a história do Egito. Avadim ainu lefaró b'mitzrayim, vayotzienu Hashem b'mitzrayim biad chazakah, Hashem nos tirou. E para quê? Para levar a gente para Eretz Israel, para dar para a gente a Torá, para a gente cumprir ela. E a Agadá fala, qual é a resposta que você vai falar para o Chacham? A resposta que você vai falar para ele é: depois de Korban Pesach, você não pode comer sobremesa. A Torá trouxe outra resposta, toda a história do Egito. Que resposta é essa? Por que justamente essa alahá? Por que justamente essa alahá? Então a resposta simples para isso é a seguinte, pessoal. A resposta simples é que, na verdade, não é que você vai falar para ele somente essa alahá, mas essa é a última alahá do Leila Seder.
A última alahá de Pesach, certo? Depois que a gente já passou por Bdikat Hametz, Afiat Matzot, todas as alahot referentes a Pesach, a última alahá é, se for dormir, dorme com o gosto do Korban Pesach na sua boca. Ou seja, você vai estudar com o Ben Chacham tudo. Não limita ele, ensina para ele o que você consegue ensinar, ensina para ele todas as alahot de Pesach até a última. E na verdade, mesmo que isso não está escrito na Torá, está escrito que você tem que contar para ele Avadim Ainu Lefarou B'Mitzrayim e assim por diante, mas qual que é a meta do Avadim Ainu Lefarou B'Mitzrayim? Na Torá aparece, depois que a Torá está respondendo para o filho Chacham, Avadim Ainu Lefarou B'Mitzrayim, a Torá fala, olha, qual que é a meta disso tudo? A meta disso tudo é para que a gente venha para Eretz Israel e para que a gente possa cumprir. Vayetzaveinu Hashem lasot et kol hachukim haele, leirá et Hashem Elokeinu letov lanu kol hayamim, lechayoteinu ke'ayom hazeh. Ou seja, quando nós ensinamos para o filho Chacham as leis do Korban Pesach, na verdade a gente está fazendo aquilo que a Torá fala para fazer. Não é só contar a história da saída do Egito. É falar para ele qual que é a meta disso tudo. A meta disso tudo é cumprir a Torá Be'eretz Israel. E quando nós ensinamos para ele todas as alahot de Pesach, que é o assunto do dia, na verdade a gente está demonstrando que essa é a nossa meta. E tem aqui algo interessante também por trás. Do mesmo jeito que essa alahá que o Baal Haggadah escreve, que nós ensinamos para o Ben Chacham, olha, vai dormir com o gosto do Korban Pesach, a gente tem que saber que quando você tem um filho Chacham, certo? Quando você educa um filho Chacham, você tem que saber deixar o gostinho da Torá, deixar o gostinho das mitzvot vivo, gostoso na boca dele. Ele tem que dormir com gosto. Ele tem que dormir com vontade. Não limita ele. Dá para ele, ensina para ele, procure os caminhos para manter o gosto. Ele tem gosto de estudar, ele tem gosto de procurar, de buscar. Ele faz boas perguntas. Você não fala, essa pergunta. Dá para ele o gosto, dá para ele o kavod, dá para ele a honra que ele merece e mantenha esse gostinho de Torá na boca dele até, Bezrat Hashem, para sempre. Então esse é o filho Chacham. Então mesmo que na Torá parece que a resposta é uma e na Haggadah a resposta é outra, mas talvez é a mesma resposta, é a mesma meta. Ensinar para ele que a meta de tudo é Hashem tirou um povo de Israel do Egito para quê? Para fazer churrasco? Talvez também. Mas também para pegar a Torá e as mitzvot e assumir isso como um compromisso gostoso e viver isso na nossa vida de uma maneira muito, muito forte. Saindo do filho Chacham, nós vamos para o filho Rasha. Agora, essa palavra Rasha é muito pesada. Filho Rasha. Quem acha que o filho dele é Rasha? Rasha. Reshaim, quando a gente fala Reshaim, a gente pensa Haman Rasha. Filho Rasha. Então já tem aqui o Baal Haggadah coloca aqui algo complicado para a gente absorver. O filho Rasha, não é o meu, Baruch Hashem, não é o meu. Assim a gente tem que pensar, não é o nosso. Mas Becholzot, mesmo assim, como nós lidamos com esse filho que está com problemas, com o Rasha? Então vamos ver o que a Torá fala sobre ele e o que a Haggadah fala sobre ele. Na Torá, em Sefer Shemot, aparece o seguinte, e vamos tentar ver se tem aqui alguma diferença, eu já vou talvez adiantar um pouco o que eu vou falar para frente, se tem alguma diferença entre o Chacham e o Rasha. O Rasha é o seguinte, Vehaya ki yomru aleichem beneichem, e vai ser quando falar para você o seu filho, Maha avodah azot lachem, que trabalho é esse que vocês estão fazendo? Olhem só, o Chacham, a Torá fala assim, Ki shalcha bincha, quando o seu filho perguntar para você tal e tal coisa. Vamos pular um pouco para o Tam. O Tam que é o ingênuo, o bobinho. Vehaya ki shalcha bincha, quando perguntar ao seu filho. E o Rasha, Vehaya ki yomru aleichem beneichem. O que está faltando? Qual palavra está faltando aqui? Hã? Não machar, olha. De novo, hã? Sheila, no Chacham aparece que ele pergunta. O Tam também pergunta, o Rasha não pergunta. O Rasha ele fixa o que ele acha.
Ele já vai aqui quando chega o seu filho e ele fala para você, ele não está esperando resposta. Ele não está esperando resposta, ele está perguntando, mas o que vocês estão fazendo? O Talmud Yerushalmi até percebe que ele fala assim, que trabalho é esse? Vocês estão fazendo todo esse trabalho, uma linguagem de desprezo. Vocês estão se esforçando para quê? Isso aqui não vai levar a nada. E mais ainda, ele fala, que trabalho é esse para vocês? Ele não está perguntando, ele está afirmando que trabalho é esse que vocês estão fazendo. Certo? E aí, a resposta na Torá é, você fala, olha, isso aqui é o Korban Pesach, que a gente está aproximando, que Deus ele foi pulando as casas. Você dá uma resposta inyanit, como se fala inyanit em português? Objetiva. Você dá para ele uma resposta objetiva. Esse é o Korban Pesach. E por que nós fazemos Korban Pesach? Pelo fato que Deus pulou as casas dos Yehudim e não entrou onde tinha Yehudim e só entrou nos primogênitos egípcios. Só que a Agadá traz uma resposta totalmente diferente para o Urashá. Você nem responde. Para o Urashá você fala, Lachem velolo. O Urashá, ele está falando, que trabalho é esse para vocês? Para vocês e não para ele. E o que você vai falar para ele? Você não vai responder, você vai afirmar para ele também. O lefi sheotzi et atzmo min haklal kafar baikar. Esse Urashá, esse filho agora, ele não quer nada com nada. Ele não fala, eu não acredito mais em nada, eu não faço parte do povo judeu, assim ele está afirmando. E aí você fala para ele, olha, se você estivesse no Egito, você vai falar para esse filho assim, fala Agadá, você vai falar para ele com firmeza. Se você estivesse no Egito, pessoas como você não iam sair do Egito, certo? Bavur ze asa Hashem li betzeitim mitzrayim, li velolo, para mim não para ele. Ilu ayasham lo yanigar, se ele estivesse lá, ele não sairia do Egito. E aí vem a pergunta, falar isso para o filho? Falar isso para o Urashá? Tá certo que ele é me'atzben, ele está enchendo as paciências, ele está desprezando, falando que trabalho é esse para vocês, não está perguntando, não está vindo com respeito. Mas você fala uma coisa tão forte, se você estivesse lá, você não ia sair do Egito. A gente sabe quantos por cento do povo judeu de Bnei Israel saíram do Egito? 20%. 20%. Vakamushim alu Bnei Israel meretz Mitzrayim. 20%, 80% ficaram lá. Por que 80% ficaram lá? Não mereceram sair do Egito. Se na verdade está falando para esse filho Urashá, olha, se você estivesse lá, você 80%. Não faz Leila Seder. Meio que em outras palavras, não faz Leila Seder. Se você estivesse lá, você não sairia do Egito. Só que tem aqui uma coisa que a gente tem que perceber. O Urashá pergunta na primeira pessoa. O filho Urashá está sentado na mesa do Seder. Os pais estão lá. Ele é me'atzben, ele chateia a nossa paciência. Mas ele vem e ele fala, o desprezo. Que trabalho é esse que vocês estão fazendo? Ele fala na primeira pessoa. Ele está falando para os pais. Que trabalho é esse que vocês estão fazendo? E como a gente responde para ele? A gente responde para ele... Ele fala na primeira pessoa, a gente responde para ele na terceira pessoa. Ilu ayasham lo ayamiyah. Avartá ketinam, certo? Você tem que calar a boca dele e você fala para ele, olha, Hashem me tirou do Egito, Bavur ze asa Hashem li, Hashem fez isso para mim, para eu sair do Egito. Li veloló, para mim não para ele. Se ele estivesse lá, ele não sairia do Egito. Você não fala isso para ele, ele saiu do Egito. Se o filho Urashá está aqui sentado na mesa do Seder, significa que ele tem esperança. Significa que os antepassados dele mereceram sair do Egito e por isso ele merece estar sentado aqui na mesa do Seder. Você fala na terceira pessoa, olha, na situação atual que você se encontra agora, se você tivesse lá, se ele, tivesse lá, uma pessoa como essa estivesse lá, não sairia do Egito. Na verdade, o Bala Agadá, ele aqui nos ensina algo fantástico. Não perder a esperança para o filho Urashá. Rabbi Tzadok Milublin escreve que uma vez que o filho Urashá se encontra na mesa do Seder, tá certo que ele faz perguntas que nos chateiam, tá certo que às vezes ele fala de uma maneira que ele despreza,
Mas uma vez que ele está aqui, muvtach lano, a gente tem uma promessa que Bezrat Hashem ele vai para o caminho certo. Baruch Hashem ele está na mesa do Seder. E ele vai para o caminho certo. Você tem que falar forte com ele. Você não pode ser fraco. Mas você tem que saber que mesmo esse Irachá, certo? Que é algo muito forte de falar. Mesmo ele, Bezrat Hashem, a gente tem a oportunidade de melhorar os caminhos dele. Ou seja, o Baal HaAgadah, na verdade, nos ensina, ele não está vindo perguntar, ele está vindo afirmar alguma coisa. Então não vem responder para ele. Não vem responder para ele. Fala forte com ele, fala firme com ele. Mas saiba dentro de você que se ele está aqui com você, mesmo que talvez agora o título dele era Achar, esse é o título que o Baal HaAgadah escolheu para ele, mas ele está aqui. Eu tenho esperança nele. Eu tenho certeza que ele vai melhorar, como falou o Rebbe Tzadok Milubli. Então esse é o filho Urashá, que é o contrário do Chacham. De novo, o Chacham, a gente ensina tudo para ele. Não limita ele. Não enche as paciências dele. Às vezes ele pergunta demais e dá para ele o que ele quer. Investe nele. O Urashá, saiba responder para ele, não diretamente, indiretamente, mas nunca perca a sua esperança. Porque se você perde a esperança, aí ele vai realmente se tornar um daqueles 80% que não saíram do Egito. Certo? Nachman Breslev, no último capítulo do livro dele, Likutei Moharan, ele escreve que quando uma pessoa julga o outro favoravelmente, Lekav Zechut, tem aqui algo mágico, espiritual, que automaticamente a pessoa vai se melhorando. Procura achar um ponto bom nesse Irachá. E esse ponto bom desenvolve ele, pensa sobre ele, fala bem dele, e automaticamente, devagarzinho, ele vai voltando para dentro de casa, deixando de ser Urashá e se aproximando cada vez mais do Chacham. Bom, vamos para o terceiro filho, que é o Tam. O Tam, ele pergunta Mazot. O que é isso? Ele não entende muito. Ele não entende muito, ele é muito ingênuo, muito bobinho, ele não estudou, ele não compreende, certo? Ele tem uma certa tminut, não tem chokmah. O Chacham, ele estudou, ele é melumado, ele sabe edot, hukim, mishpatim, mutar, mazot, o que é isso? E aí você responde para ele, no Tam, a mesma resposta da Torá, a mesma resposta da Haggadah, certo? Hashem nos tirou do Egito com a mão forte, com o braço estendido. É a mesma resposta. Não tem no Chacham e no Urashá tem uma diferença entre a Torá e a Haggadah. No Tam é a mesma resposta. Agora, o que o Tam vem nos ensinar? A Parashá do Tam aparece no final de Parashat Bo, Parashá do meu Bar Mitzvah. No final de Parashat Bo, a Torá conta sobre Pidyon Peter Hamor. O que é Pidyon Peter Hamor? É quando tem um primogênito burro, tem que resgatar esse primogênito. E também Pidyon Bechor, né? Pidyon de Adam. Todos os primogênitos têm que ser resgatados. Pidyon Aben, como nós chamamos hoje. Aonde a Torá conta sobre Pidyon Hamor, resgatar o primogênito burro, e Pidyon Aben, resgatar o homem, o primogênito do homem, lá a Torá traz a pergunta do Tam. Explica o Rav Kuk o seguinte. O Hamor, o burro, ele representa o Homer. Hamor, as mesmas letras da palavra Homer. Homer é materialismo, material. Hamor representa o materialismo. Pidyon Hamor, de um lado nós temos resgatar o Hamor, o burro, que representa o materialismo. E do outro lado nós temos Pidyon Aben, resgatar o homem que ele tem um lado espiritual, um lado intelectual, um lado do pensamento. A gente tem que saber que quando a Torá fala sobre essas duas mitzvot, ela quer falar o seguinte, olha, qual que é a meta do judaísmo? Qual que é a meta? Nós saímos do Egito, qual que é a meta de tudo isso? A meta não é só ser um chacham no Beit HaMidrash. Ser um chacham no Beit HaMidrash é fácil. Você está na sinagoga, tefilot, tem uma atmosfera de Torá. A meta é você pegar toda essa atmosfera que tem dentro da sinagoga de santidade, de Kedushá, e levar ela para a rua. Nós, todos nós que estamos aqui,
somos privilegiados, porque nós moramos em Eretz HaKodesh. Ou seja, a nossa vida aqui é uma vida de santidade. Inclusive, a nossa vida comum é uma vida de santidade, pelo fato que nós cumprimos aqui uma mitzvah em estar aqui. A gente tem que saber que existem diferenças entre o que a gente faz na rua e o que a gente faz na sinagoga. Tem diferença. Mas a vida aqui é uma vida de santidade. Pode ser uma vida de santidade. A meta de sair do Egito é levar a santidade, levar a Kedushá para a rua, para o Homer, para o mundo material. E justamente o filho Tam, justamente aquele filho que ele é mais ingênuo, ele tem aquela tmimut, certo? Tamim tiei Hashem Elokecha. Quando nós falamos de fé em Deus, nós falamos de tmimut. Eu não sei como traduzir tmimut. Pureza, não é uma pureza. Ingenuidade. Inocência, essa é a palavra. Inocência. Justamente quando nós falamos do Tam, do inocente, do Tamim em hebraico é melhor, certo? Lá nós falamos do Pidyon Peter Hamor. Lá nós falamos qual que é a meta da saída do Egito. Levar a nossa vida de santidade para o Homer, para o material. Isso não depende de Chokhmah. Isso não depende de sabedoria. O Chacham ele se desenvolve muito bem na sinagoga. Se desenvolve muito bem na yeshiva. Mas quando ele sai para a rua, ele tem que saber que lá também ele tem que levar toda aquela bagagem de Torá. E isso não depende de Chokhmah. Isso depende de Tmimut. Depende da inocência, da fé em Akadosh Baruch Hu. Esse é o Tam. E o último filho, ou na verdade o penúltimo filho, mas na Haggadah ele é o último filho, é o Sheino Yodea Lishol. É aquele filho coitado que nem perguntar ele sabe. E para ele, tanto a Torá quanto a Haggadah falam Veigadetah levincha. Ele não sabe perguntar, espetáculo. Começa você contar para ele. Veigadetah levincha. Agora, qual a diferença entre Haggadah e Amirá? Haggadah é Dvarim HaMoshchim et Halev. Sabe, no mundo dos estudos da Torá, nós temos o estudo da Halachá e nós temos o estudo da Haggadah. Haggadah é o estudo profundo, o estudo espiritual, o estudo de Machshavet Israel, da filosofia judaica, Hassidut, Mussar, Kabbalah, tudo isso está dentro do mundo da Haggadah. São coisas que às vezes atraem mais a pessoa, abrem os corações. Para o Sheino Yodea Lishol, para aquele que nem sabe o que perguntar, ele nem Mazot sabe falar, nem o que é isso, ele nem tem essa capacidade, Tagidlo, para ele foi feita a Haggadah. Conte a Haggadah de uma maneira gostosa. Vale a pena cantar muito no Leila Seder. Sabe, às vezes as crianças, elas têm medo. Estou falando aqui da experiência de casa. Que horas eu vou comer? Tem aquela Haggadah enorme. Eu tenho que fazer isso de uma maneira gostosa, certo? De maneira gostosa, cantando bastante, lendo, dá para cada um ler um pedaço, para que todo mundo participe do Leila Seder. Isso tem que fazer principalmente como o Sheino Yodea Lishol. Aftaklo, Haggadah. Transforme o Leila Seder, transforme essa mitzvah tão importante em algo que Moshe Petalev, que puxa o coração dele, e de lá, Bezrat Hashem, ele vai continuar e vai levar isso para o resto da vida. Existem 4 tipos diferentes de filhos que a Torá comenta sobre eles, que a Haggadah traz eles. Isso aqui nos ensina que Chinuch, educação, né? Uma noite de educação, o Rabush vai falar sobre isso bastante depois, não é uma máquina de Coca-Cola, né? Que você coloca de um lado um negocinho e todo mundo sai igual, tudo sai a mesma coisa, com o mesmo gosto, com o mesmo rótulo, com o mesmo tal. E não é assim. Existem vários tipos de filhos. E o Hinuch para esse nem sempre é o Hinuch para esse. E o Hinuch para esse nem sempre é o melhor para esse. Eu vou colocar todo mundo na mesma escola, pode colocar todo mundo na mesma escola, todos os meus filhos estão na mesma escola. Mas saiba que não é que vai ser todo mundo igual. Vai sair um assim, vai ser um assado. A gente tem que saber aproximar todos e todos, todos eles andarem no caminho de Akadosh Baruch Hu. O Lubavitcher Rebbe falava que tem os 4 filhos da Haggadah, mas tem o 5º filho. Que o 5º filho é aquele que nem está no Leila Seder. Tem aqueles que nem no Leila Seder se encontram, certo? E esse filho a gente tem que buscar e trazer ele para o Leila Seder.
tem que trazer ele para a mesa de Pesach. Quantos Yehudim não tem por aí, certo? Que nem sabem o que é uma noite de Pesach. Então, em primeiro lugar, a gente tem que rezar por eles, rezar por esses filhos que estão perdidos por aí, para que pelo menos eles possam entrar na categoria do Rashá, certo? Mas estar na mesa do Seder, estar presente, e a gente não pode perder a esperança com eles. E para terminar, pessoal, o Sfat Emet fala que esses 4 filhos, está certo que são 4 filhos que existem ou até mais, mas nós, cada um de nós que está aqui, temos situações em nossas vidas que nós temos um pouco de cada um desses filhos dentro de nós. Às vezes nós somos Hakamim, às vezes nós somos Reshaim, às vezes nós somos Tmimim, e às vezes a gente não sabe perguntar. Assim fala o Sfat Emet, cada um tem dentro dele um pouquinho desses 4 filhos em situações específicas, certo? E a gente tem que saber que quando a gente está na situação X, a gente tem que encarar de maneira X. Quando a gente está na situação Y, a gente tem que encarar de maneira Y. Mas isso nos ensina que mesmo quando nós estamos em situações que não são boas, certo? E nós nos vemos às vezes, Chas v'Shalom, como Sheino Yodeh Lishol, ou às vezes até Chas v'Shalom como Reshaim, Bala Hagadah nos ensina que nunca nós podemos perder a esperança. A noite de Pesach é a noite da esperança, e o Sfat Emet escreve em outro lugar que quando um Yehudi, ele acredita, Belev Shalem, que o único que pode tirar ele do Egito, Egito é Meitzar, limitações, barreiras, fronteiras, quando ele acredita que o único que pode tirar ele do Egito é Kadosh Baruch Hu, então não importa onde ele se encontra, a salvação para ele chegará. Então, Bezrat Hashem, Keshem she Benissan Nigalu, do mesmo jeito que a redenção do Egito foi em Nissan, que Bezrat Hashem, a vinda do Mashiach, a tua redenção, a conquista em breve em nossos dias. Amém.